A paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta aqui para continuarmos a leitura de ontem, porque a liturgia tem uma sequência. E hoje é a continuação de ontem, de Atos dos Apóstolos. Ontem tinham sido presos os apóstolos, aí Deus milagrosamente mandou um anjo que os libertou, e eles voltaram a pregar no templo. Quando descobriram que eles já estavam pregando de novo, foram prendê-los de novo. E agora vão interrogá-los sobre esse crime de pregar o nome de Jesus, de pregar a doutrina de Jesus, pregar o Evangelho. E é isso que nós vamos ver agora, é a continuação. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. Mandaram trazer os apóstolos que estavam já no templo pregando novamente, né? Se você não assistiu o episódio de ontem, é interessante você assistir, porque é o começo dessa história que vamos dar sequência hoje. E o salmo da missa de hoje é o Salmo 33 e o Evangelho de João 3, 31 a 38. Nós vamos dar ênfase à primeira leitura e ao salmo, e aí fazer a conexão com o Evangelho do dia de hoje, dessa quinta-feira de adoração, né? Se você puder, hoje, a maioria das nossas paróquias fica aberta para que as pessoas possam entrar e adorar o Senhor. Se você tiver um tempo, faça isso. Amém? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27, a primeira leitura, o julgamento dos apóstolos. Mas antes da gente ler, eu quero pedir para você assinar aí, inscrever-se no nosso canal, curtir, compartilhar, apertar aí o sininho, porque eu tenho um trabalho bem grande para divulgar esses episódios, né? Mas se você apertar aí nesse sininho, você vai ser avisado toda vez que entrar um vídeo novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. Mandaram trazer os apóstolos, lembra? E aí diz assim: trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. A ordem era que não ensinassem no nome de Jesus. E aí trouxeram e perguntaram por que eles desobedeceram. E ainda disseram: se vocês querem jogar a culpa da morte de Jesus em nós, quereis recair a culpa da morte desse homem em nós. Então Pedro corajosamente replicou, dizendo: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Os homens, como se ele dissesse, os homens mandaram nós pararmos, Deus mandou nós pregarmos. E realmente, quando o anjo os soltou, disse para eles: agora ide lá no templo e pregai as palavras desta vida. Então foi uma ordem divina? A evangelização é uma ordem divina? E quem os proibiu? Foram os homens. Então Pedro disse assim: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí ele começa a falar de Jesus para aqueles homens e dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, que Jesus veio nos trazer o arrependimento e a remissão dos pecados. E deste fato, diz ele, nós somos testemunhas. Pedro é testemunha da ressurreição. Os apóstolos são testemunhas de que Jesus está vivo. Então ele diz, deste fato, nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. Aqui. Que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Então Pedro falou corajosamente: eu vou obedecer a Deus, não a vocês. Vocês mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo. Ele veio nos salvar dos nossos pecados e de suas consequências. Aí, qual vai ser a reação daqueles homens? No versículo 33 está assim: ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se. Porque Pedro estava dizendo abertamente para eles que ia desobedecê-los. Autoridades com poder de prendê-los, com poder de matá-los. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. É a primeira vez que resolvem verdadeiramente matar os apóstolos. Primeiro, prenderam, ameaçaram, prenderam de novo, os anjos vieram e os soltaram. E agora, diante do fato de que os apóstolos disseram que não vão parar de evangelizar e de pregar, foi necessário apertar o cerco, ou seja, resolveram matá-los. Essa que é a verdade, né? E aí amanhã vai ter certamente a continuidade na liturgia de sexta-feira, a continuidade dessa história. Como que eles vão fazer para matar os apóstolos? Qual vai ser o desenlace desse fato aqui? Amém?
Então, irmãos, vamos agora ao Salmo. O Salmo do dia é o Salmo 33. É um salmo que fala de libertação da morte, de libertação dos perigos, porque os apóstolos estão cercados de inimigos poderosos, mas que Deus os livra. Já os livrou mandando aquele anjo. E agora essa situação que resolveram matá-los? O salmo vem a dizer assim: este infeliz clamou a Deus e foi ouvido. Esse é o refrão do salmo. E quantas situações que nós vivemos assim, hein? Este infeliz clamou a Deus e foi ouvido. Foram tantas vezes, Senhor. Nós te glorificamos por isso. E o salmo é um grande louvor, porque Deus é aquele que realmente socorre aos que clamam pelo seu nome. Um dos versos do salmo diz assim: clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Clamam os justos, e o Senhor bondoso os escuta, e de todas as angústias o liberta. Meu irmão, minha irmã, está angustiado, está preocupado? Clame. Clamam os justos, e o Senhor bondoso os livra de suas angústias, todas as angústias. Clame mesmo a Deus, peça socorro a Deus, peça socorro àquele que pode te ajudar. Muitas vezes a solução do problema não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Então é bem melhor que esteja nas mãos de Deus do que nas nossas. Entrega a tua dificuldade, entrega teu problema, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração e súplicas, diz Efésios. Mediante a oração e súplicas. Lança mesmo súplicas ao Pai. O Pai é bondoso e das nossas angústias nos livra. E depois no final diz assim: do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Conforta os que estão desanimados, os que estão atribulados. Deus está perto. Se Ele está perto, clame ao Senhor. Depois continua: muitos males se abatem sobre os justos. É verdade. Mas o Senhor de todos eles o liberta. Amém. E assim encerra o salmo de hoje. De todos os males, o Senhor os liberta. Eu creio e por isso eu te louvo, Senhor. Aleluia. Então veja bem, os apóstolos na primeira leitura estão ali cercados de inimigo, ameaçados, resolveram matá-los, e o salmo vem dizer que o Senhor livra de todas as angústias, de todas as tribulações, de todos os males. E o evangelho de hoje? Evangelho de João 3:31. Nesse evangelho, é o Senhor que está falando. Está falando com Nicodemos, né? Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é que vem do alto? Jesus. O que é a terra, o que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. É Jesus. Ele não fala das coisas da terra. Ele fala das coisas do alto. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o teu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Deus lhe dá o Espírito sem medida. Deus deu a Jesus, lá no Jordão, o Espírito sem medida. Jesus, tendo subido aos céus, dá aos seus o Espírito sem medida a nós. Sim, também a nós é dado o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Ou seja, todo o poder o Pai entregou nas mãos do Filho Jesus. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Então nós ficamos com o Senhor, que é Espírito e vida. Queremos nos pedir, Senhor, então, que abençoe cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando esses 50 dias rumo a Pentecostes. Nós já estamos no 11º dia, graças a Deus. Eu tenho certeza que serão derramadas muitas bênçãos na vida de cada um desses irmãos que nos acompanham. Então, Senhor, eu quero vos pedir agora por todos aqueles que estão atribulados, que estão angustiados, que estão sendo ameaçados, que estão em perigo de morte. Senhor, nós clamamos sobre nós a Tua palavra.
que de todas as angústias, de todos os males, o Senhor nos liberta. E antecipadamente, Senhor, nós já te louvamos e agradecemos por esse socorro, por essa cura, por esse milagre. Muito obrigado, Senhor. Abençoai cada um de nós. Isso nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, quando veremos a liturgia de sexta-feira. A paz de Jesus. Fiquem com Deus, irmãos.